Olá, professor Sérgio. Olá, colegas. A paz a todos. Nós vamos mergulhar um pouquinho mais sobre a figura deste beato, João Duns Scott. E foi muito interessante conhecer um pouquinho mais da história, dos pensamentos de Duns Scott, entender um pouco do posicionamento dele, a revolução que ele causou a partir dos seus pensamentos, da sua doutrina. E interessante também, além do professor Abá, pude ter contato com outros livros, entrevistas também de professores e ver como os tomistas não gostam muito dele, né? Porque ele mudou o pensamento, teve uma contradição daquilo que pensava São Tomás de Aquino. Bom, então vamos começar a dizer sobre esse personagem que nós estamos estudando dentro da moral. Nós tivemos a oportunidade de vê-lo ano passado, dentro da história da filosofia, a gente volta a vê-lo agora também em relação à moral. John Duns Scott, ele nasceu em 1265 ou 266, não é? E ele faleceu com 42 anos, em 1308. Ele é natural da Escócia. Foi um frade franciscano, estudou na Inglaterra, depois passou por Paris, na França e outros países, e foi assim desenvolvendo o seu ensinamento. Podemos chamá-lo, como nós lemos, aprendemos, como também vi em outras obras, que ele foi um dos grandes últimos filósofos escolásticos. Ele então rompe com essa doutrina de São Tomás, que a gente vai acompanhar então como aquilo que mais causou uma revolução, e é por isso que ele recebe o nome de Doutor Sutil, não é? Duns Scott recebe essa característica, né? Doutor Sutil, porque era muito inteligente, tinha um contato com a sabedoria, mas por contradizer tanto Aristóteles, Tomás de Aquino, ele também recebe esse título a partir da sua inteligência e a partir também das contradições. Ele tem grande influência nos novos pensamentos da filosofia moderna. A gente vai ver depois dele Guilherme de Ockham, por exemplo, né, partindo das ideias de Duns Scott. E nós também temos, por exemplo, lá no século XX, Heidegger também atribuindo os pensamentos dele, colocando, por exemplo, na fenomenologia. Bom, Bento XVI, Ratzinger já papa, né, em um pronunciamento disse: Duns Scott é fonte originária de todo o mal na filosofia, que começa a partir aí de causar um mal para a filosofia, nessa contraposição também, nessa discussão entre fé e razão, da teologia com a ciência, a partir dele. A gente vai ver também o pietismo, né, nascendo e crescendo a partir dessa linha de pensamento. Mas como a gente sabe, foi beatificado pelo Papa João Paulo II, até me causou uma certa curiosidade, né, os motivos que levaram ele a ser beatificado, né, não canonizado, beatificado, e muito interessante você acompanhar que depois, claro, tem toda a sua trajetória de vida, sua dedicação à palavra, à Eucaristia. João Paulo II, na missa de beatificação, vai dizer ele é um exemplo contra o ateísmo, e depois Bento XVI, também no seu pontificado, em outras homilias, tece elogios em busca da verdade, do conhecimento, da liberdade, né? A liberdade é a grande questão da filosofia, como nós sabemos. Então, Duns Scoto faz essa colaboração também em relação à liberdade, à vontade, à forma de pensar. Bom, ele é o primeiro, após São Tomás de Aquino, em negar a analogia do ser, a conceber como possível a separação entre a fé e a razão, a colocar a vontade acima do intelecto, tanto em Deus como também no homem, e ele vai admitir que Deus age na vontade e não na lei moral. Então tudo isso vai mudando com aquele pensamento que nós temos aí desde Tomás de Aquino, que vinha trabalhando também com as ideias de Aristóteles. Bom, quando que surge, portanto, essa figura que nós estamos estudando aqui, que é Duns Scott? Exatamente após aquela condenação que nós vimos com o padre Sérgio de 1277, não é? Nós tivemos as 219 proposições, os pensamentos aristotélicos, aquilo que algumas coisas defendia Tomás de Aquino, foram colocadas em xeque, né? Foram colocadas em 7 de março de 1277 em discussão pelo bispo de Paris, e essas discussões, dessa condenação, dessas 219 proposições, motivou uma virada do pensamento da filosofia moral. E Duns Scott, então, ele vai fornecer uma interpretação da diferença aristotélica entre as potências operativas naturais e racionais indeterminadas. Essa interpretação, que é de forma singular, como diz para nós o padre Abá, começa então a mostrar a linha de pensamento
de Duns Scott. Bom, ele também causa um transtorno, é por isso que os tomistas não gostam de jeito nenhum dele, né? Porque ele acaba com a analogia do ser de Aristóteles. Ele acaba dizendo, né, nós sabemos, como defendia, portanto, o pensamento anterior, somos ente por participação. Mas Duns Scott começa a defender, não, que a gente precisa extrair tudo do ente. Para a gente chegar ao ente, precisamos extrair tudo dele, todas as características, e nós vamos ter o que ele chama de não nada, né? Não hífen nada. Então ele vai dizer, sou ente como Deus é ente. Outra discussão muito interessante, colocada por Duns Scott, é em relação à distinção formal, aquilo que Aristóteles dizia, da matéria e forma. Mas Duns Scott tem a mudança do seu pensamento na sua doutrina, deixam de ser substância, fala sobre a unidade do ente, e depois também uma outra discussão que vai dar a ele também esse título de sutil pela sua inteligência, pelos seus debates, é em relação às duas potências superiores. Né? Nós temos a inteligência e a vontade. A inteligência, então defendia Tomás de Aquino, está iluminando a nossa vontade e assim a gente age. Né? A inteligência mostra à vontade o que é bom e a vontade vai querer o bem. Mas aqui muda, né? A partir de Duns Scott, nós temos a vontade no trono. A inteligência é serva da vontade e assim como nós vimos com o padre Sérgio também, nasce o voluntarismo. Né? Bom, é interessante porque ele vai dizer assim, Duns Scott, não é a inteligência que move a vontade, né? Esta é absolutamente livre. Então aí nós temos, a partir dele, essa raiz do relativismo moderno. Bom, o beato que nós estamos estudando, Duns Scott, chega à conclusão que a razão e a metafísica não podem ter conhecimento de Deus, negando assim que pela razão se possa conhecer algo de Deus, como por exemplo sua existência e algumas de suas qualidades. Bom, então ele nega que pela razão se possa conhecer algo de Deus. Aí a gente vê de outros autores, de outras obras também, além do padre Abá, que dizem que ele é o ancestral da modernidade, essa teologia que é separada da filosofia, fé e razão. Como eu disse, vem aí o pietismo, ele defendia uma teologia prática, né? E como a gente disse, a inteligência é colocada de lado, a vontade está na frente. E como diz o padre Abá no livro, ele não quis construir uma ética, né? Não foi esse o pensamento de Duns Scott, mas ele introduz conceitos e problemas que se tornam caminhos irreversíveis, sem volta para a pesquisa moral, a partir aí da sua doutrina, a partir das suas ideias. E concluindo tudo isso, depois de todas essas apresentações de Duns Scott, o sujeito homem perdeu a autoridade sobre as suas próprias ações, o conhecimento prático não está mais a serviço dos desejos virtuosos e a gente vê também depois que ele vai ser conhecido pela sua defesa à Imaculada Conceição, que é, portanto, uma das suas grandes famas, né, aí no mundo católico, e nós sabemos que esta defesa da Imaculada Conceição, que é um erro de Tomás de Aquino também, da sua doutrina, ele vai defender esse dogma da Imaculada Conceição, e desse modo se torna famoso, né, pela sua coragem e pelo seu debate em relação a esse tema, o fazendo assim grande defensor também da Virgem Maria, motivo também pelo qual foi beatificado. Bom, espero que tenha conseguido expressar bem um pouquinho mais sobre esta obra. Para mim foi importante conhecer um pouco mais de Duns Scott e conhecer um pouco dos pensamentos relativos a ele. Tem um mito, não sei se é verdade, que diz que lá, quando ele faleceu aos 42 anos de idade, na realidade teve uma morte cerebral, foi enterrado vivo, né? Não sabe se isso de fato é verdade, mas é mais outra curiosidade para dizer a respeito desde que nós estamos estudando. Um abraço para todos e que nós vamos, se Deus quiser, logo nos ver para poder conversar desses e outros assuntos. Até mais.